Fala aí, galera. Então, estamos aí para mais uma questão de física do Enem de 2019, tá? Vamos dar continuação, vamos dar continuidade na resolução da prova do ano passado, tá? Na prova de física do Enem do ano passado. Vamos dar uma olhada nesse problema aqui, que é bem tranquilo, não é um problema difícil, é um problema relativamente fácil, e problemas fáceis no Enem, problemas de nível baixo no Enem, são aqueles que possuem mais pontuação. Então fiquem ligados aí, galera. Olha só, vamos ver o que o problema vai nos dizer. Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo, os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente, enquanto, entre aspas, cortavam o céu. Mas, se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era. Então, o que o problema quer que você faça? Quer que você compare a velocidade angular do foguete e a velocidade angular da Terra. Então, nós temos aqui a nossa Terra realizando um movimento que nós chamamos de movimento de rotação, né? O movimento de rotação é o movimento no qual a Terra gira em torno do seu próprio eixo, tá? Em torno do seu próprio eixo. Esse movimento é o que nós chamamos de duração do dia. O movimento de rotação em torno de si mesma dura aproximadamente 24 horas, tá? E o problema aqui indica para a gente o sentido de rotação da Terra. É esse sentido aqui, ó. O sentido, poderíamos dizer, mais ou menos anti-horário, né? Da esquerda para a direita, tá? E aí, olha só, o problema fala o seguinte, que partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um trajeto que é o trajeto realizado teoricamente, né? Só para a gente poder se situar aqui no esquema, o trajeto realizado pelo foguete, tá? Pelas partes do foguete soviético. Então, eu coloquei o nosso foguetezinho aqui, ok? Nessa trajetória, que eu coloquei de vermelho. Eu chamei a velocidade angular da Terra de ômega-t. Ômega-t é a velocidade angular da Terra. Ômega-f é a velocidade angular do foguete, tá? E aí, olha só, essa parte aqui que eu coloquei em negrito do problema é uma parte muito importante, porque vamos repetir a leitura dessa parte. Partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Então, olha só, vamos pensar no sentido de ômega-f, vamos pensar um pouco no sentido da velocidade angular do foguete. Porque, olha só, para que o foguete entre na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e pouse no Oceano Atlântico, a única possibilidade do sentido de ômega-f é ser exatamente no mesmo sentido de ômega-t, tá? Porque é como se a Terra estivesse girando da esquerda para a direita. O ômega-f, o nosso foguete, ele entra também da esquerda para a direita. Por quê? Por que eu percebo nessa interpretação? Porque ele entra na cidade do Rio de Janeiro, ele entra na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e pousa no Oceano Atlântico.
Então, é da esquerda para a direita, tá? Então, o sentido de ômega F tem que ser o mesmo sentido de ômega T. Ambos giram aqui no que nós poderíamos dizer mais ou menos de sentido anti-horário, tá? É da esquerda para a direita, beleza? O foguete soviético entrando da esquerda para a direita. Então, a primeira conclusão é que ômega F, a velocidade angular do foguete, tem o mesmo sentido de ômega T, tem o mesmo sentido da velocidade angular da Terra, tá? Outra coisa, primeira hipótese, né? A segunda comparação que nós temos que fazer é em relação a ômega F e ômega T. Então, a primeira hipótese seria a seguinte: a velocidade angular do foguete é menor do que a velocidade angular da Terra? Vamos pensar. Então, olha só, nós já percebemos, nós já concluímos que tanto a Terra quanto o foguete possuem velocidade angular nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, o sentido anti-horário. O foguete entrando no Rio de Janeiro e pousando no Oceano Atlântico. Vamos pensar na possibilidade da velocidade angular do foguete ser menor do que a velocidade angular da Terra. Vamos ver se isso é cabível. Na medida que o foguete entra na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro, vamos supor que ômega F seja menor do que ômega T. Ora, se ômega F for menor do que ômega T, a cidade do Rio de Janeiro iria girar mais rápido do que o foguete, né? Então, seria impossível o foguete alcançar a velocidade angular da cidade do Rio de Janeiro. Seria impossível o foguete alcançar a cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ômega F seria menor do que ômega T. E aí, entre aspas, o foguete ficaria atrasado em relação à cidade do Rio de Janeiro. Então, a Terra estaria girando mais rápido do que o foguete. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer por quê? Porque o foguete entra acima da cidade do Rio de Janeiro e pousa no Oceano Atlântico. Então, ele não pode ficar atrasado em relação à cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então, essa hipótese de que a velocidade angular do foguete é menor do que a velocidade angular da Terra não é cabível aqui. A segunda hipótese é a seguinte: a velocidade angular do foguete é igual à velocidade angular da Terra? Vamos perceber, vamos analisar. Ora, vamos colocar a velocidade angular do foguete igual à velocidade angular da Terra. Quando o foguete entra acima da cidade do Rio de Janeiro, se essas velocidades forem iguais, o foguete nunca vai sair de cima da cidade do Rio de Janeiro, porque ambos vão estar girando com a mesma velocidade angular. Então, o foguete nunca conseguiria pousar no Oceano Atlântico, porque ele ficaria girando junto com a Terra, sempre acima da cidade do Rio de Janeiro. Então, essa hipótese também não cabe. A hipótese da velocidade angular do foguete ser igual à velocidade angular da Terra não cabe aqui. A terceira hipótese é: a velocidade angular do foguete é maior do que a velocidade angular da Terra? Vamos analisar. O foguete entra na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro. Se ômega F for maior do que ômega T, o foguete vai girar com maior velocidade, vai girar mais rápido do que o foguete conseguiria ultrapassar a linha da cidade do Rio de Janeiro. Então, quando o foguete entra acima da cidade do Rio de Janeiro com uma velocidade angular maior do que a velocidade angular da Terra, o foguete ultrapassa a cidade do Rio de Janeiro e consegue pousar no Oceano Atlântico. Ainda que a Terra continue girando, ainda que a Terra continue com sua velocidade angular,
o foguete vai possuir uma velocidade angular maior e vai conseguir ultrapassar a altura da cidade do Rio de Janeiro, né, ali na mesma direção vertical, e vai conseguir pousar no Oceano Atlântico. Então, a segunda conclusão é que sim, a velocidade angular do foguete é maior do que a velocidade angular da Terra. Tem que ser maior nesse problema aqui, tá? Então, quando a gente for analisar as alternativas, nós encontraremos a resposta para o problema na letra B de Brasil, na letra B de bola. A velocidade angular do foguete é superior à velocidade angular da Terra e está no mesmo sentido de rotação também, tá? Então, um problema relativamente fácil do Enem, um problema que envolve cinemática cinemática de movimentos circulares, tá? Problema tranquilo, que vale boa pontuação aí na parte de ciências da natureza, e eu trouxe aí a resolução para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, e conto com vocês também na divulgação e para compartilhar esse vídeo para que outras pessoas, né, outros alunos que estejam estudando para a prova e que precisam aprender conteúdos de física para fazer provas. Espero que vocês compartilhem esse conteúdo aí nas redes sociais de vocês, tá? Até a próxima. Vou voltar com a resolução das outras questões. Valeu? Forte abraço e valeu!